Talvez eu seja o mais velho daqui de todos, Certamente, né? certamente. Tipáticos. Eu acho que tudo começa muito a aparecer no Brasil com a história da montagem do Ney e do Nanini. Porque eu acho que foi a primeira vez que se ouviu falar dessa peça tão fortemente. Acho que a história é muito pouco lembrada, na verdade. O que se lembra muito é essa loucura, esse vaudeville de trocas de roupa. Da troca, né? que era uma questão até muito que veio quando veio a produção me convidar para dirigir, era uma coisa que eu queria muito. Eu tenho várias pessoas que eu conheço e vários amigos também do meio, enfim. E eu fui perguntar exatamente o que se lembrava ou não da história. E as pessoas, a maioria não lembra da história, lembra mais da questão da troca de roupa. Então, a partir desse momento que foi o nosso gatilho de querer, vamos contar essa história. Essa história. De quem é, de onde vem a história do Lord Edgar, de onde vem a Lady Enid, quem é Jane, quem é Nicodemo. Junto com isso eu decido ainda trazer, que eu acho importante colocar aqui, já que tinha essa coisa do bastidor, que inclusive a Marília, eles fizeram uma sessão para poucas pessoas assistirem os bastidores da peça. Então, como a gente estava revelando os bastidores, eu precisava, como assim? Como que um camareiro, alguém vai trocar os meninos ali? Aí eu decidi convidar 4 outros atores para integrar o elenco do Ministério de Imavap e fazerem para mim, que eu chamo, como na Doroteia eu tinha os Homens Jarro, agora eu tenho a banda Freak Show. Eles não só executam a trilha da peça ao vivo, como também eles interpretam corporalmente dentro desse trem fantasma. Eles são monstros desse trem fantasma, que é o Greco, quem mais? Thomas, Cauã e Fagundinho. Que Maravilhoso. ajudam a contar essa história. Como o Solano falou, dessa questão do rudimentar, que eu falava muito para eles, desse teatro. Então, para mim, o ator é um mago, um mágico, e ele é capaz de me fazer gritar. Eu sou meio Antonin Artaud nesse sentido, sabe? Então, ele tem que me envolver num feitiço, que eu olho para aquilo tudo, eu estou sabendo que ele está mentindo para mim, mas eu consigo enxergar através do ator o momento que se instaura naquele instante de preciosidade. Então, a gente brinca com isso. E tem uma coisa muito maluca na própria história, né? Toda a influência do Ludlam para ter escrito, quando a gente foi estudar e ver as coisas, eram incríveis as referências eram maravilhosas de filmes e de coisas. Então a gente começa a identificar também a peça quando a gente tem como essas inspirações que ele teve, né? No caso da Rebeca. É porque o Charles Ludlam, que é o autor, ele se inspirou em Rebeca, do Hitchcock. Para poder escrever o roteiro do Ministério de Imavap. E cita Shakespeare, cita. Sim. E aí você começa, eu sempre falei para os meninos que era uma cebola, né? Uma cebola tem várias camadas. Então a gente foi descamando esse texto, fizemos um processo de trabalho de mesa muito interessante. Eu não posso fugir disso primeiro, né? De falar que o texto, o Mistério de Imavap, é um besterol, é uma comédia rasgada, é um vaudeville. Ou seja, a gente encontra várias referências dentro do próprio contexto do Charles Ludlam. E antes de ler o texto, conhecendo já o que era a história, sobre o que era, eu já sabia dessa questão da Rebeca antes, né? Eu falei tanto para a Priscila Prade quanto para o Marco Griese, que são os produtores, eu disse, eu quero fazer isso tudo acontecer num trem fantasma. Porque para mim esses personagens, eles brotavam de fato desse trem fantasma, que era o fio condutor. Mas isso era por causa de um filme. Eu era criança, minha mãe me fazia assistir filme de terror, claro, ela adora, eu também. Era um filme chamado Pague para Entrar e Reze para Sair. Who will dare to face the challenge of the monster? Who is mad enough to enter that world of darkness? Something is alive in the funhouse. Something not alive like its father. Something better dead. Something that has the form of a human. E isso foi até tema de uma redação minha da primeira série. E eu escrevi sobre isso na volta das férias. Horroroso de pesado, que criança lúdica. E foi importante porque veio desse universo, da questão dos anos 80. Eu sou de 78. Né? Então vivi muito intensamente. Então os anos 80 tinha esse frescor no cinema do terror,
E era uma coisa também que o Charles Ludlam, ele aponta várias referências do cinema norte-americano, né? Ele queria fazer, ele era ator, ele fez a Lady Enid, e o marido dele fez o Lord Edgar. E, enfim, eu acho que as referências foram chegando para mim no aspecto do que o próprio texto do Charles Ludlam trazia para mim. E como eu ressignificava o que a peça foi para a geração anos 80 no Brasil, o que seria para a geração de hoje, 2019? Como pegar esse público e trazer ele para nós hoje? Com esse texto que... o texto não é algo que transcende, que seja fenomenal. Ele tem entrelinhas nele que te levam para algum lugar e que é importante. Então, além disso tudo, da pesquisa e de como levar, eu queria que as pessoas que fossem assistir o nosso espetáculo soubessem o que significava o mistério de Irma Vap. Eu acho que o processo ele foi levando a gente, né? As coisas foram surgindo nos ensaios, durante o processo. Isso aí não foi um trabalho de mesa, aqui a gente vai botar isso, aqui a gente vai botar aquilo. Mas foi surgindo naturalmente esse terror que o Luiz está se referindo aí, que a gente vive, foi entrando no processo de improvisação e de construção. O que eu acho mais... na minha visão, o que é mais bacana e mais incrível da visão do Jorge Farjalo nessa peça é essa exposição do bastidor. É tudo tá às claras e, na minha opinião, é uma grande homenagem ao teatro, em como o teatro e os atores fazem essa mágica de contar a história. A gente faz essa referência porque sai do personagem, volta, aí sou eu e o Luiz de novo, aí volta para o personagem, e o próprio cenário, a própria maquinária, né? É tudo, o Farjalo fala rudimentar, né? É tudo mecânico, é alguma coisa que está na frente da plateia. Eu acho isso lindo. Tem uma coisa muito legal que eu acho que para mim vai permear qualquer trabalho, é você localizar ele no tempo e no espaço, né? Essa ideia de entender o momento e o período que o espetáculo foi construído e o que ele significou naquela época, eu acho que é o ponto de partida para você trazer ele para cá hoje. Quando você entende a época, você entende um pouco da história, o contexto que estava se passando socialmente, político, etc e tal, você entende as construções e as piadas que eram feitas. E aí eu acho que fica mais fácil você aproximar. A gente vive um clima de terror hoje, político, social, terrível no nosso país, entendeu? Tá cheio de vampirão aí. E eu acho que essa cadeia também ajuda a gente a alimentar um pouco esse terror atual, que é o terror de viver num país onde a cultura está ameaçada, onde os direitos sociais estão agredidos, onde a morte é uma coisa absolutamente banal. E o espetáculo fala um pouco disso. Ele é contemporâneo ao mesmo tempo nesse momento que a gente vive no país. É porque a encenação ela foi levada, sendo guiada a partir do Trem Fantasma para esse lugar. Então a gente teve a possibilidade, Solano sempre colocava, vamos colocar questões que estão em voga hoje, Luiz também, né? O que o texto, que era um texto lá de 81, 82, significava pra gente serve hoje. Serve pra né? gente falar sobre o que estamos passando. Esse ativista que a gente conhece das causas ecológicas, ambientais, isso a gente... Porque isso a gente revela cada vez mais esse poder que tem o teatro. O teatro é um lugar de poder, assim, de muito poder mesmo, de magia, de transformação, de ressignificação e de uma coisa que entra e que vai se transformando em outra, e os sons e os lugares. A gente tem uma trilha que acompanha com os meninos, mas tem os meninos também que são a trilha junto. Então, Gilson Fukushima. O nome do nosso senhor Miyagi. E que é importante falar, como vocês citaram, a troca do figurino da Karen Brustolin também. Porque quando eu sentei com o Karen para falarmos do figurino, o figurino de uma peça tão importante na obra do Mistério de Irma Vap, né, justamente por causa da troca, falava, Karen, o figurino não é o ponto de partida da minha encenação, é o ator. Então esse figurino, na verdade, ele vai ser uma indumentária desse ator. Como seria isso? Então a Karen veio com a ideia, como eu tinha essa coisa da questão dos anos 80, que para mim era fundamental na montagem, Karen Cita trouxe para mim a questão do jeans. Ela me apresentou uma paleta de jeans que eu falei, bicho, é isso que eu quero. Exatamente, o figurino todo é concebido em jeans.
e as mãos, mente e arte do Marco Lima, que pôde, porque a minha primeira visão era essa coisa do trem fantasma, e até chegar no Marco, eu preciso de um trem fantasma. Quando ele me mostra a maquete, que eu apresento para os meninos, era aquilo, exatamente aquilo. Então, assim, uma equipe, né? Acho que a gente tem que, importante ressaltar essa coisa da equipe ali com a gente, mesmo né? a gente no Rio e muitos muito trabalhando, isso, assim, mas de uma unidade. Pequena Miss Isso. Sunshine da peruca, todas elas. Poxa, Emi foi... Porque imagina, se é todo nesse conceito de tira-põe, essa peruca não vai ser tirada por um camareiro e já colocada na cabeça do boneco. Não, é o próprio ator que tira e bota e pá. É tudo na cara da plateia, não tem como negar. Gosto muito quando Farjala não gosta de esconder nada, né? Eu acho lindo, acho mágico o que a gente faz no teatro hoje, 2019, com tanta tecnologia, com tanta... o teatro fica mais forte ainda porque ele explicita o quanto todos nós vivemos no teatro. Quando a gente diz bom dia e o dia não está nada bom, a gente está fazendo teatro. Quando a gente fala, oi, eu gosto muito de você, mas não gosto tanto, só que eu preciso dizer porque você é meu chefe, coisa e tal, ou situações parecidas, a gente está fazendo teatro, né? Então, quando o teatro se desnuda, de alguma forma ele desnuda também essa sociedade tão prepotente, tão, né, que acha que sabe de alguma coisa. Eu gosto desse lugar. Assim. Do meu início mesmo, com 13, 14 anos de idade, assim, quando eu descobri o poder que tinha o teatro, a minha vida se transformou e eu nunca mais consegui fazer outra coisa. O teatro faz com que a gente traga para a sociedade a possibilidade de entendimento delas com o mundo. E isso, quando eu digo mundo, é porque essa peça ela vai ser o mundo para aquelas pessoas durante essa 1h40. A gente vai fechá-las dentro de um espaço e a gente vai contar as nossas histórias, a nossa história, e vai fazer com que elas viajem dentro desse trem fantasma com a gente, e quando elas saírem de lá, possivelmente elas vão ter participado de uma epopeia. E isso para nós, para mim, foi por isso que eu resolvi fazer essa coisa. E eu preciso disso, eu preciso deixar aquelas pessoas que entraram naquele lugar transformadas em algum ponto. Ou no riso, ou no desconforto, ou nas questões políticas, sociais. Eu preciso, eu só vivo por causa disso. E é por isso que eu me encontro com eles nesses lugares, né? Nesse espaço que a gente está fazendo. Quase como um educador mesmo, constante. Reeducar aquelas pessoas que entram lá com seus hábitos, a desconstruir e desligarem seus celulares e o tempo inteiro e prestar atenção na hora. Se a gente conseguir não ver uma luzinha na casa do caralho, tentando mandar uma coisa, vai ser foda, entendeu? Então a gente está ali para fazer as pessoas entrarem nessa viagem. É um espetáculo muito, muito difícil. Muito difícil de ser executado. Porque ele exige do ator um estado de prontidão latente. Não há descanso nessa 1h40. Não há. Mesmo. Porque talvez para mim o teatro esteja nesse lugar. Tem muito isso comigo, né? Desde que eu me entendo por gente. Então o inquietante, ele está lá e acaba passando para os meninos essa forma de se fazer teatral, eles falaram, isso me emociona porque é um sacerdócio para mim. Eu jamais saberia fazer outra coisa na minha vida. Não sei. Então, não acho que seja uma aula de teatro, mas é teatro. Para mim, para eles, para você. Enfim, é uma ode ao ator. Eu posso falar da construção da Lady Emmet? Eu acho que deve, né? Ah, não! Não pode, não pode. Não? Não pode mesmo? Claro que não, A vai única me coisa expor. engraçada que eu encontro não deixa. Então fala, pode falar. Inspirado em Jorge Farjala. Olha isso. A Lady Ele começou... Faz. Porque o Jorge tem uma coisa maravilhosa. O Jorge. Eu chamo de Jorge também. É Farjala. Farjala. Ele gosta de... Uma hora ele vai lá, ele dirige, ele quer fazer
fazer como ele... E aí quando o Matheus viu ele fazendo a Lidiane que ele Foi fez antes? Sim. E aí ele fez assim. Faz a sua cara. Porra, você sabe que você vai contar isso, Não, acho que não. é óbvio que é. É óbvio. Começar assim, vai começar. Agora eu acho que tem uma frase que eu falei que eu acho que vai resumir a gente nos dias que é tão pesado, foi tão pesado mesmo, assim. Porque eu tem tempo que eu não ensaio tanto. A gente começou em dezembro e a gente está chegando hoje em março. Assim, saindo todos os dias de 8 da manhã. Às 2 da tarde. Puta que pariu. Teve um dia que a gente chegou lá, os dois todos cagados, todo mundo cagado sem ganhar. Aí eu falei assim, ai Jorge, desculpa, hoje eu tô fajado, hoje eu tô empurrando o carro, meu amor. Hoje eu vou, posso fazer empurrandinho? Hoje nós vamos empurrar o carro, mas com a maestria de quem tem o motor ligado. Frases do Luiz. As frases do Luiz. Rafael. Rafa da Fúria anotou todas as frases do Luiz. Porque tinha dias que era empurrando o carro mesmo, assim, entendeu? Mas eu acho que a coisa mais legal de tudo é que a gente não desgrudou, mesmo exaustos, né? Gente, são dois. Obrigado. E não fala palavrão. Porra, Que Deus te fode. Isso entrou pra peça.